Bom dia, segunda série. Boa tarde, na verdade, né? Nossa aula de quarta-feira hoje é à tarde. E eu tinha planejado para fazer com vocês um Google Meet, para a gente fazer o hora de estudo da nossa apostila, que vai da página 58 até a 64, tá? Só com resolução de exercícios. Mas devido a esse tempo que tá ventos muito fortes e a luz oscilando, a internet tá meio complicada. Então, né, para garantir que talvez não dê certo o nosso Google Meet por causa da internet, vou passar uma aula gravada para vocês mesmo, tá? Para hoje à tarde. Então, abram lá, gente, a apostila na página 58. Hoje, quarta-feira à tarde, temos 2 aulas de física, mas uma delas vai ser a correção da tarefa que vocês tinham de segunda-feira, né? E a outra, a gente vai fazer agora os exercícios da sessão hora de estudo, da página 58, que só falta essa sessão hora de estudo para a gente finalizar a nossa apostila, tá bom? Então, lá no número 1, vamos resolvendo lá junto comigo. Vocês têm um diagrama, né, de pressão por volume, um gráfico. Vocês precisam analisar o gráfico e responder as questões a seguir. Então, que tipo de transformação? A transformação AB é uma expansão ou uma compressão? Como que vocês vão saber isso aqui, ó? Vocês vão analisar o volume aqui embaixo, tá? Então, observe que o volume era 1 e passou a ser 2. Então, o volume aumentou, nós estamos falando de uma expansão. Aí, que tipo de transformação é essa? Como que ela pode ser classificada? Observem aqui, o volume está mudando, mas está vendo que a pressão permanece constante? Tanto no ponto A quanto no ponto B, a pressão é a mesma, ela vale 5. Então, as transformações que possuem pressão constante são transformações chamadas de isobáricas. Tá? Então, vocês vão marcar X lá, onde diz que a transformação é isobárica. Tá? Agora, na letra C, eles dizem assim, que utilizando a lei geral dos gases, que é aquela fórmula PVT igual a PVT, né? Pressão, volume e temperatura do início tem que ser igual a pressão, volume e temperatura do final. Vocês precisam dizer o que aconteceu com a temperatura. Se ela aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Então, pensando lá na nossa fórmula, gente, P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T. Se a transformação é isobárica, a pressão não muda, então eu posso cortar a pressão da fórmula. Tá? Então, fica só assim, volume do início sobre temperatura do início tem que ser igual ao volume do final sobre temperatura do final. Tá? Os volumes eram 1 e 2. Então, observe se eu substituir aqui, ó, e multiplicar em x, eu vou descobrir que a temperatura 2 é o dobro da temperatura 1. Tá vendo? Então, significa que a temperatura aumentou. Tá? Então, vocês respondem lá na letra C que a temperatura aumentou. Agora, na letra D. Nesse caso, a variação da energia interna é positiva, negativa ou nula? Quando a temperatura aumenta, a variação da energia interna é positiva. Tá? Se tivesse diminuído, seria negativa. E se não variasse, permaneceria nula. Tá? Então, vocês respondem lá que... desculpa, aumentou não, aumentou é na letra C, né? A variação da energia interna é positiva. E na letra E, pensando na primeira lei da termodinâmica, que é aquela fórmula ΔU igual a Q menos trabalho, o gás ganhou, perdeu ou não trocou o calor? Tá? Então vamos pensar aqui, ó, ΔU igual a Q menos trabalho. A gente quer saber o quê? Quer saber se ele ganhou ou perdeu o calor. Então, se eu isolar o Q, gente, fica assim, um ΔU mais trabalho, tá? Nós sabemos que o ΔU é positivo aqui, porque a temperatura aumentou, e o trabalho também é positivo, porque a gente está falando de uma expansão. Quando o gás expande, o trabalho é positivo. Quando o gás contrai, o trabalho é negativo. Então, se esses dois valores aqui são positivos, na hora que eu somasse, eu ia ter uma resposta de Q positiva. Então, significa que o gás ganhou o calor, tá? Vocês vão responder lá na letra E que o gás ganhou o calor. Tá? Só analisando e interpretando o gráfico. Agora, o número 2 é a mesma coisa, mas nós temos um gráfico um pouquinho diferente. Observem o que muda aqui, ó. A pressão está variando, ó. A pressão no ponto A era 10 e reduziu para 5 a pressão.
mas o volume permaneceu constante nessa transformação, o volume não mudou. Tanto no A como no ponto B, o volume permanece 2. Tá? Então, lá na letra A, onde pergunta se isso é uma expansão ou uma compressão, nenhum dos dois. Tá? O volume do gás não variou. Ele permaneceu 2 metros cúbicos. Tá? Agora, que tipo de transformação que é essa que o volume permanece constante? Quando o volume é constante, nós chamamos a transformação de isocórica ou isovolumétrica, tá? Mas ali a gente tem a opção isocórica. Então, vocês marcam o X no isocórico. Agora, pensando na nossa lei geral dos gases, PV sobre T igual a PV sobre T. Se o volume é constante, eu posso cortar a fórmula. Então, ó, pressão sobre temperatura é igual a pressão sobre temperatura. Substituindo os valores de pressão que eu tenho aqui, ó, 10 sobre T1 é igual a 5 sobre T2. E isolando, eu vou ter aqui que o T2 é igual a 0,5 T1. Ou seja, a temperatura 2 é metade da temperatura 1. Então, eu sei que a minha temperatura diminuiu nesse caso. Tá? Então, na letra B, a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, o que aconteceu com a minha variação de energia interna? Ela é negativa. Tá? E pensando aqui na nossa fórmula, na primeira lei da termodinâmica, para saber se o gás ganhou ou perdeu calor, se a transformação é isocórica, não tem variação de volume, então não tem realização de trabalho. Tá? Então, o ΔU é igual ao calor. Como a gente sabe que o nosso ΔU é negativo, então o calor vai ser negativo. Então, significa que nessa transformação o gás perdeu energia na forma de calor. Tá? Então, vocês completam lá o exercício. E o último exercício dessa página aqui, o número 3, nós também temos um gráfico um pouquinho diferente aqui, ó. Eu esqueci de colocar os valores aqui. Nesse gráfico aqui de pressão por volume, agora nós temos variação de pressão e variação de volume. Temos variação das duas coisas. Só que o exercício diz que isso aqui é uma transformação lenta. Sempre que vocês tiverem uma curva, gente, e a transformação for lenta, é porque a gente está falando de uma transformação isotérmica, tá? Transformações rápidas são adiabáticas, transformações lentas são isotérmicas, tá? Então, aqui na letra A está perguntando, houve expansão ou compressão? Ó, o volume era 2 e aumentou para 5. Então, houve uma expansão. Na letra B, que tipo de transformação que é essa? Então, como eu falei para vocês, transformação lenta é isotérmica. Significa que a temperatura permanece constante. E a gente chama essa curva aqui de isoterma. Tá? Na letra C, pensando na nossa fórmula PV sobre T igual a PV sobre T, eles querem saber o que aconteceu com a temperatura. Se ela é isotérmica, eu nem preciso analisar a fórmula. Isotérmica, a temperatura permaneceu constante, né? Nem aumentou, nem diminuiu. Tá? Temperatura constante. E na letra D, qual que é a variação da energia interna? Se a temperatura não mudou, o ΔU teve variação nula, tá? A variação da energia interna é nula. E na letra E, analisando aqui, ΔU igual a Q menos trabalho, o ΔU é zero, tá? Porque não teve variação de temperatura. Se o ΔU é zero, eu sei que o calor é igual ao trabalho. Então, vejam aqui, estamos falando de uma expansão. Então, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o calor também é positivo. Então, nessa transformação, o gás ganhou energia na forma de calor. Tá? Então, copiem esses 3 exemplos aqui, gente, de análise do gráfico. Tá? O número 4 é igual a esses aqui. Tá? A gente ainda tem mais uma aula na sexta-feira. Vamos ver se na sexta-feira a internet colabora para a gente fazer a nossa aula do Google Meet. Aí a gente faz a página 59, 60, né? Vamos indo até finalizar a nossa apostila. Então, a princípio, hoje, copiem a resolução dos 3 exercícios aqui e mandem foto lá no grupo para validar a nossa aula de hoje, tá bom? Até mais!